Calcula-se que 84,5% da matéria do universo seja uma substância que não interage com a luz e não pode ser percebida senão pelo efeito gravitacional exercido em galáxias. Como ainda estamos no escuro, até mesmo sobre a existência deste tipo de matéria, não é à toa que o nome que a substância recebeu tenha sido tão adequado. Uma explicação para o porquê de não termos encontrado a matéria escura propõe que ela não existe. Não é a primeira vez que alguém sugere isso, mas o novo estudo propõe algo relativamente inédito: a gravidade produzida sem massa por defeitos topológicos no espaço-tempo. A matéria escura foi proposta pela primeira vez em 1932, com base na observação de que as galáxias se movem de maneiras consistentes com o fato de terem mais massa do que a soma de suas estrelas e gás. O que começou com algumas medições surpreendentes floresceu. Explicações simples como a subestimação das populações estelares falharam definitivamente. Uma ampla gama de opções foi proposta para a composição da matéria escura, desde buracos negros primordiais até partículas subatômicas. Até agora não encontramos nenhuma delas, exceto planetas que vagam solitários e buracos negros de massa estelar, que podem representar apenas uma fração de 1% do que está faltando. Isso levou alguns físicos a se perguntarem se entendemos tudo errado. Talvez não exista matéria escura e, em vez disso, a gravidade funcione de maneira diferente em escalas maiores do que pensamos. Uma versão disso, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, MUND, recebeu bastante atenção, mas provou ser muito mais popular entre os comentaristas online do que entre os físicos, que geralmente a consideram muito improvável. Agora, o professor Richard Liu, da Universidade do Alabama, afirma que a gravidade pode existir sem massa. Se ele estiver certo, isso virará grande parte da cosmologia de cabeça para baixo. Mas, claro, há um longo caminho a percorrer antes que isso seja amplamente tratável como plausível e muito menos provável. Liu propõe que defeitos topológicos foram criados no espaço-tempo logo após o Big Bang. Os efeitos topológicos são regiões muito compactas do espaço com uma densidade de matéria muito alta, geralmente na forma de estruturas lineares conhecidas como cordas cósmicas. Embora estruturas 2D, como conchas esféricas, também sejam possíveis, disse Liu em comunicado. As conchas, no meu artigo, consistem em uma fina camada interna de massa positiva e uma fina camada externa de massa negativa. A massa total de ambas as camadas, que é tudo que se pode medir em termos de massa, é exatamente zero. Mas quando uma estrela encontra-se nesta concha, experimenta uma grande força gravitacional puxando-a em direção ao centro da concha. A força aqui teria uma força igual ao inverso da distância, em vez do inverso da distância ao quadrado, como se aplica à lei da gravidade de Newton. Não está comprovado se isso é fisicamente possível, mas Liu afirma que funciona matematicamente. Liu propõe que, à medida que a luz passa por um objeto, como uma galáxia, em uma lente gravitacional, ela é ligeiramente curvada para dentro ao passar por essas conchas. Essa flexão seria pouco distinguível do que ocorreria se houvesse mais massa puxando sobre ela. O mesmo se aplica aos movimentos de uma estrela em torno de um centro de massa galáctico. Uma vez que, como observa Liu, esses dois fenômenos são a base para a nossa confiança na existência de matéria escura, um processo alternativo para ambos tornaria a matéria escura desnecessária.
Por outro lado, a ideia de conchas com massa positiva e negativa em cada lado também não está comprovada, e é consideravelmente mais difícil explicar por que razão existiriam. Liu propõe que a criação destes defeitos foi associada a uma transição de fase cosmológica no universo primitivo, onde em todo o universo a matéria sofreu uma mudança de estado. Minha inspiração veio da busca por outra solução para as equações do campo gravitacional da relatividade geral. Isso pode fornecer uma força gravitacional finita na ausência de qualquer massa detectável. A proposta de Liu propõe várias coisas das quais não temos provas diretas, em vez de apenas uma, como no caso da matéria escura. O próprio pesquisador admite, segundo relatado no phys.org, que atualmente não está claro que forma precisa de transição de fase no universo poderia dar origem a defeitos topológicos deste tipo. Ele sugeriu alguns passos possíveis, por exemplo, que as conchas já foram planas ou cordas retas que foram enroladas. Não custa lembrar que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A proposta foi publicada no Monthly Notices da Royal Astronomical Society. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.